Salve, salve, CIET em pé de 2020. Eu sou o professor Odmarcos. É uma grande honra estar com vocês, né, falando um pouquinho sobre as novas tecnologias, falando sobre as metodologias ativas. E, enfim, é uma grande satisfação, né? Me sinto muito honrado, orgulhoso, né, por assim dizer, né, de estar num evento ímpar como esse, né, ter tido um trabalho classificado. Isso deixa bastante fortalecido, empoderado, né, reconhecido. E diante assim de um público tão seleto, reforça mais ainda, né, a necessidade, né, de se aprimorar cada vez mais os nossos conhecimentos, a nossa pesquisa. Eu sou o professor Odmarcos Churquim, eu sou graduado em filosofia, eu tenho mestrado em novas tecnologias na educação, eu sou pesquisador em novas tecnologias, metodologias ativas, BioD, ou seja, que é o uso do celular em sala de aula. Trabalho com sala de aula híbrida. No curso superior, né, dentro da conectividade, eu trabalho em home office. Esse aqui é o meu local de trabalho que eu estou falando aí com vocês. Eu faço orientação, correções para as licenciaturas na área de humanas e assim o meu trabalho, né, surgiu de uma dessas bancas que eu realizei e professores analógicos a alunos digitais, né? E eu prometi para uma aluna de pedagogia que ia levar o nome dela, né, essa ideia dela para frente. Então tá aí, ó, né, professores analógicos, alunos digitais. É, é uma base aí da nossa pesquisa, né? A nossa dificuldade enquanto professores de dominarmos as novas tecnologias, enquanto que os jovens, né, os estudantes, alunos, de modo geral, por assim dizer, eles têm muitas facilidades, né? Eles são os smart skills. E isso tem causado alguns conflitos, né? E entra a mediação nessa trajetória. Eu também tenho falado sobre paradigma, né? Vocês podem ver que faz parte aí do nosso título, porque esse paradigma, as novas tecnologias, principalmente smartphones, devices, unidos à internet, eles têm formado, ou melhor, têm remodelado o comportamento das pessoas ao longo do mundo, né? Então, e dentro desse contexto das novas tecnologias mais a internet, nós conquistamos a informação imediata. Então eu digo assim que é imediatez, e isso tem assim causado assim inúmeras transformações na sociedade, por que não na educação. E aí com o fator da pandemia, né, nessa sociedade tão que eu tenho falado uma convivência líquida, né, que tudo é tão rápido, tudo tão passageiro e parece que as coisas são efêmeras, nós sempre queremos trocar e remodelar, e veio essa pandemia e deu um basta em tudo isso, né? Estamos agora inclusos, reclusos, né? Fazendo isolamento social, e aí veio a necessidade principalmente nós da educação, né? E agora, José, o que nós vamos fazer? Eu já tinha trabalhado, né, já estava trabalhando com as novas tecnologias, já trabalhava com quizzes, gamificação, em especial o Socrative. Então o baque não foi tão forte, né? Eu imagino para quem não tinha nenhuma identificação ou participação com as tecnologias tem sofrido um pouco. O estado do Paraná, ele já pré-pandemia, ele já nos brindou, né, com a possibilidade de termos um aplicativo para fazermos chamadas, lançamento de notas, né, de forma ubíqua, ou seja, online ou fora offline, síncrono ou assíncrono. Então, com celulares, computadores, laptops, nós poderíamos fazer esse lançamento na sala de aula ou não. E agora com a pandemia, com essa grande contingência que a gente não poderia imaginar, eu quando fazia minha pesquisa, falava sobre o mobile learning, imaginava assim,
uma possibilidade de uso de tecnologias para alguma forma de contingência. Um aluno que ficasse doente, uma viagem, curso, né, aí já para o curso superior, né, que a pessoa tem que ir para outro lugar, ele pode utilizar. Mas assim, essa contingência dessa pandemia, ele antecipa, né, ele faz com que nós tenhamos novos desafios. E o desafio aqui para os meus alunos que eu cito do ensino médio, do ensino fundamental, é como motivá-los, como fazer com que eles participem das aulas. É, o Estado do Paraná, ele se antecipou, possibilitou o uso do Google Classroom, e dentro desse Google Classroom nós observamos algumas situações, poucas participações. E aí essa participação pequena me levou a pensar assim, o que está levando eles assim, excesso de conteúdos, não estão acostumados, estão com medo diante da pandemia de tantas incertezas, medos, angústia, problemas econômicos, de tem ou não tem equipamento, né? O que nós vamos fazer? E lá no Google Classroom eu observei um meeting, né? Então, assim, já antes da pandemia eu trabalhava, fazia algumas reuniões, mas não assim com tanta efetividade. Aí eu pensei assim, pedi autorização para a coordenação, direção, a secretaria do nosso núcleo, né? Se eu poderia diminuir os conteúdos e trabalhar na questão humana, né? Primeiro, é, o que eu fiz com o Meeting? Uma aproximação, uma identificação, um acolhimento, depois um empoderamento. Como assim empoderamento, professora de Marcos? Esse empoderamento é a ideia é que eles comecem a conhecer a tecnologia, trabalhar com a tecnologia, ser explicada para que serve essa tecnologia, da onde ela veio, então os objetivos. E assim, essa participação ainda pequena, ela tem muita qualidade. Né, nessa utilização, nesse dia a dia das tecnologias, e que eles vão se sentindo mais confortados, de uma certa forma protegidos, né? O professor vai mediando, vai fazendo curadoria, e essa aproximação tem essa conquista da aproximação, né, do aluno, a ponto de, pasmem, né, de alguns alunos eu tenho pouquíssimas turmas de fundamental, de alguns alunos do sexto ano falarem assim, professor, nós estamos com muito medo que acabe o dinheiro em casa e nós não tenhamos alimentação. Eu, de pronto, já passei para a nossa direção, coordenação, eles tomaram as providências, né? As, mesmo que as famílias estão sendo assistidas aí pelo Estado. Mas não deixa de ser um reforço, né? E quanto ao ensino médio, né, algumas ponderações, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, o que eu aprendi no Meeting. Primeiro, eu comecei a usar assim, podcasts, portfólios, atividades menos extensas, né, com mais qualidade. Não que eu deixe o conteúdo de lado, mas a metodologia do uso ou como se passa esses conteúdos, nós modelamos através do Meeting. Ao invés de um quadro negro, eu tenho usado o Meeting, né, com inúmeras situações. E o ensino médio fala muito sobre angústia, eles falam muito sobre solidão, eles falam muito sobre o nada, o vazio, o niilismo. Tudo isso aproveitei e já puxei com a filosofia, né, de nós organizarmos as ideias, como evitar, e acontece que até parece que é uma terapia. Parece não, é uma terapia. Nós vamos trocando sentimentos, informações e de certa forma tem ajudado bastante. Aos poucos eu tenho convidado professores também para participar. Eu peço para eles quais professores vocês gostariam que participasse comigo, né? Eles vão elegendo, vai se fazendo assim uma curadoria, né, do uso da tecnologia e como resultado, assim, para nós compartilharmos e discutirmos, provavelmente muitas pessoas passando por isso que nós estamos passando, né, essa angústia,
uma vontade imensurável de possibilitar com que os alunos não percam, né, a aula, né? Então, nós observamos assim que gradativamente a participação vai acontecendo, a qualidade da participação é muito interessante, muito boa, né? E quanto mais envolvimento de profissionais, de pais, essa qualidade melhora. Então é uma efetivação da cybereducação. Agora nós temos assim algo que o Meeting, né, o Google Classroom, a educação remota, ele, ao contrário do que nós pensamos, ele põe à mostra a participação das pessoas. Não tem como mais você não fazer algo, porque você vai ter que participar. Se você não participar, você vai ficar sem a sua nota e a sua participação, enfim, né? Então, a participação dos pais também entra nesse contexto, que vai identificar quem participa, quem não participa. Então, dentro desse paradigma, dessa pandemia, nós temos aprendido muito sobre isso. Apesar de todas as perdas que nós temos sofrido, já estamos em 110 milhões praticamente, né? São números de guerra, né? Mas dentro dessa época de crise, nós estamos tirando um proveito, um amargo proveito, né? Com muita tristeza com essa crise. Então nós estamos aprendendo novas tecnologias. Aí eu acredito que o meu tempo está se esgotando, então o meu objetivo era falar de uma maneira geral, né? Eu coloquei aqui as palavras-chave da conversa, né? Pandemia, né? Dessa grande contingência, do paradigma que já estava se formando antes dessa pandemia, e esse paradigma que é marcado pelas tecnologias de comunicação e informação, a internet, marcos civilizatórios que moldam e remodelam o comportamento das pessoas. Com a pandemia, ele se antecipa, né? E aí nós temos os desafios da presença, a ressignificação da presença, né? Nós podemos conquistar uma nova forma de presença, embora com alguns sentidos não sendo acolhidos. Por exemplo, não temos o toque, mas temos o que eu estou fazendo agora. Nós temos o olhar, nós podemos olhar nos olhos, né? Então, assim, várias coisas nós estamos aprendendo dentro da conectividade, no mobile learning, no aprendizado com as tecnologias e com o Meeting Google Classroom. Então, essa é a ideia, né? De falar que as tecnologias nos ajudam, mas o professor vai mediar, como eu deixei escrito ali, ele vai humanizar através da sua mediação, ele vai fazer acolhimento, vai fazer empoderamento, né? E claro, professor, como que nós vamos fazer isso? Aí vai entrar a intuição, a criatividade, novas posturas, e nós temos assim uma nova forma no ensino-aprendizagem, né? Apesar de todas as tecnologias, apesar de nós termos assim avanços fantásticos, né? A figura do professor, ela continua importante. O professor é oportuno, porque o que ele faz? Ele vai continuar mediando, só que agora com cooperação. Nós temos que aprender com os alunos, torná-los protagonistas, por isso que nós somos mediadores, e as novas tecnologias entram dentro desse contexto. Além do mais, além da mediação do professor, o que ocorre? A curadoria, né? Então, assim, a curadoria ela vai ser uma escolha da melhor ferramenta para o melhor momento para determinados indivíduos. E eu acredito que nós já estamos chegando ao final, eu fico bastante feliz, né, de trocar ideias. Eu gostaria muito de receber críticas, se for o caso, sugestões. Não temam, né, estou aberto para essa forma, né, de melhorar, né, tudo aquilo que nós estamos falando, pesquisando, tudo que vir agrega é muito importante, faz parte da cooperação, assim como nós temos feito em sala de aula. Aceitar, de repente, sugestões que vão remodelar e vão melhorar, né?
a cooperação, faz parte do novo paradigma e é o puro exercício da empatia. Muito obrigado pela atenção, espero que vocês possam tirar algum proveito de alguma forma sobre essa apresentação. Eu deixei aqui o meu e-mail, só que teve um probleminha. Como nós somos seres humanos, eu esqueci de o de filosofia, @gmail. Me perdoem, né? Se for preciso entrar em contato comigo. Então eu ficarei bastante feliz de poder trocar ideias. Quem sabe até nós fazemos trabalhos juntos, participarmos de eventos. Então eu acredito que o Congresso foi feito para isso também, né? Para fazer essa sinergia. Eu adoro essa palavra, né? Sinergia, que é juntar valores, ideias, um feixe de inovações e sentimentos. Muito obrigado, um grande abraço, muito obrigado pelos que fizeram, né, esse evento, que se dispuseram, né, a doar tempo, talento, dons, né, para o Congresso Internacional de Educação e Tecnologia, encontro de pesquisadores em educação à distância. Muito obrigado pela Universidade de São Carlos, muito grato pela atenção. Até breve e espero que possamos trabalhar juntos. Tchauzão.